Eu vou te demonstrar agora na prática e você vai poder utilizar hoje ainda. Como que você vai mostrar para o seu cliente através de imagens de bonecos ou de objetos a forma como o sistema familiar dele tem interferido nos resultados e comportamentos dele. De que forma você pode transformar um atendimento de constelação em mais 10 a 12 atendimentos de sessão terapêutica com o mesmo cliente. Para quem é esse vídeo? Para todas as pessoas que têm interesse em se autoconhecer e entender o porquê dos comportamentos atuais. É também para consteladores já, para aqueles que querem aprender constelação, para terapeutas, para psicólogos, pedagogos, advogados, e para aquelas pessoas também que sempre tiveram aversão à constelação por entender que seria um processo espiritual. Porque aqui eu vou ensinar uma técnica que não tem nada a ver com a espiritualidade. Mas antes da prática, eu quero te falar um pouco como eu cheguei a essa técnica. Eu sou da formação de constelação tradicional, onde se prioriza o desenvolvimento da percepção, aqueles atendimentos em grupos. Depois disso, eu passei pela psicologia e eu também formei em neurociência. Então, de acordo com todos esses conhecimentos, eu entendi que nós, terapeutas, estaríamos privando o nosso paciente, o nosso cliente, de um desenvolvimento maior, caminhando ao seu processo de melhoria e também ao seu autoconhecimento, né? Quando nós não damos a continuidade no atendimento, quando nós não corregulamos com ele, quando nós não ensinamos técnicas de regulação emocional. Agora, para a prática, eu vim aqui para a mesa do consultório para te demonstrar um pouquinho, bem basiquinho, da técnica, tá? Então, vamos supor que a minha paciente traz qualquer questão, né? Então, a primeira coisa que eu quero perceber é a relação dela entre, entre o pai e a mãe, né? E a avós. Então, quero perceber o sistema familiar dela e através de uma imagem, porque a fala é uma coisa. Agora, muitas coisas, a grande maioria está no inconsciente. E quando a gente coloca uma imagem, até sem perceber, a gente traz coisas do inconsciente para a consciência, e aí sim nós temos como trabalhar isso, né? Então, aqui, vamos supor que a minha cliente tenha escolhido esse boneco aqui para ela, esse aqui para o pai e esse aqui para a mãe, tá? Então, aqui, e ela tenha colocado essa posição, porque além dela escolher os bonecos, ela vai posicioná-los para mim com relação ao boneco dela. Então, vamos supor que ela tenha colocado essa posição, isso aqui já me diz muita coisa, porque olha só, ela tá aqui, o pai e a mãe olhando para uma outra direção que não ela, tá certo? Estão aqui na frente dela. Então, vamos falar um pouquinho da escolha do pai. Ela escolhe aqui um boneco que, na verdade, é feminino, tá? É uma boneca, tá certo? E essa aqui já me diz muita coisa. Então, não tô falando de gênero, tô falando de esfera. Uma esfera feminina para um pai pode me dizer que ela enxerga esse pai como uma pessoa que não é provedora ou uma pessoa que é cuidadora, tá? E não aquele que vai para a vida e faz, não é um fazedor, é um cuidador. E também, isso aqui pode me dizer algo sobre o avô dela paterno. Então, qual a relação
desse pai com o pai dele, para ele ter absorvido ou não absorvido a esfera masculina e sim a feminina. Então, isso já nos diz muita coisa. E a mãe? A mãe, ela escolhe, olha aqui, ó, uma criança. Olha aqui a diferença do tamanho, tá certo? Então, aqui também pode me dizer que olha como ela se enxerga diante da mãe, muito maior que a mãe. Então, aqui nós podemos ter um problema de hierarquia, tá? Que pode trazer também muito peso para ela, achando que ela pode estar resolvendo problemas que não seria dela, da esfera dela, tá? Então, só esse posicionamento, essa escolha já me diz muita coisa, e daí eu uso uma outra técnica também que eu ensino, que é o genograma, onde eu confirmo vários pontos do sistema familiar dela, e é exatamente esses pontos que estão me comprovando os comportamentos dela, muitas vezes disfuncionais, e que nós podemos orientar essa pessoa a ter uma continuidade de atendimentos, mas a partir dessa constelação, um atendimento terapêutico, né? E aonde eu vou mostrar que pode ser feito um protocolo em que você vai poder ajudar muito mais esse paciente, mesmo que esse atendimento aqui não seja de início uma constelação, tá? Essa técnica que eu gosto de colocar, ela é muito eficaz em qualquer tipo de atendimento terapêutico, não resumindo só para constelação, tá certo? Agora eu quero falar um pouco sobre vamos comparar com o que vocês já viram no mercado, né? Em termos de atendimentos ou em termos de cursos de constelação, tá? Quando você trabalha com uma ferramenta como eu vou ensinar, normalmente, por exemplo, no caso de constelação, a tradicional, ela fala da importância de desenvolver a percepção. Então, o aluno, e eu já percebi muito isso, quando ainda trabalhava com a técnica antiga, né, com a forma antiga de constelar, os alunos terminavam o curso e não se sentiam preparados para começar a trabalhar, começar a contribuir na vida dos outros, porque não se sentiam ainda com a percepção bem desenvolvida. E com essa técnica que eu ensino, não tem nada a ver com percepção, tá? É uma técnica que você vai seguir as informações e é aquilo. Não tem nada a ver com percepção, tá? Uma outra coisa que eu coloco também, eu ensino sobre o genograma, para que a gente perceba o quanto do sistema familiar tem comprometido ou tem ajudado a pessoa nas crenças delas, nos resultados da vida dela, tá certo? E normalmente nessas constelações que são os ensinos tradicionais, nós não vemos muito sobre genograma, ou não vemos muito a importância do genograma. E o genograma é importantíssimo, independente se você está fazendo uma constelação ou se você está fazendo terapêutico, ok? Uma outra coisa que eu quero falar de importante da técnica é que nós não precisamos reunir um grupo para constelar uma pessoa, por exemplo, porque ali na minha técnica o cliente, o paciente e o profissional, ou o terapeuta ou o constelador, tá? Então, nós não precisamos formar
um grupo. Outra coisa é que não precisa de espaços. Por exemplo, você não tem um espaço para montar um grupo ali, então você tem que alugar um espaço? Não, não vai precisar disso. Ah, então eu vou ter que pagar um consultório. Também, se você não quiser, não precisa, porque a técnica que eu vou te ensinar, você pode atender online da sua casa, podendo atender em qualquer local do mundo e ainda ficando mais tempo com a sua família. Olha só, e fazendo seus horários, hein? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é justamente o que eu já comentei sobre o protocolo, né? Normalmente a gente atende, então você faz uma divulgação e você atende uma constelação. E daí a pessoa, se ela gostar do seu atendimento, ela pode voltar depois de meses e meses com outro assunto, tá certo? E quando muito, ela te indica para alguém. Com isso que eu vou ensinar para você, você vai pontuar coisas do sistema familiar dela e que ela pode ser atendida por você em sessões terapêuticas, e nisso você vai estar ajudando muito mais ela no processo do autoconhecimento, no processo de se desenvolver mais e mais para um equilíbrio emocional e para ficar mais próximo possível com a melhora dela, tá? E também você com isso vai estar recebendo muito mais, entendeu? Com esse protocolo que eu coloco, né? Outra coisa, normalmente as constelações tradicionais, elas utilizam grupo, não utilizam os bonecos ou os objetos. E isso é extremamente importante para que a pessoa traga do inconsciente para o consciente informações que muitas vezes pela fala ela não consegue, né? Então é uma técnica que pode ser utilizada não só pelo constelador, mas por um profissional de terapia. Uma outra coisa, e que eu falo que é o plus da minha técnica e do curso que eu vou colocar aqui para vocês, é sobre colocar a neurociência. Então, imagina, você se quisesse fazer neurociência, você teria que ser profissional da saúde, você teria que estar com no mínimo uns 15 mil para você poder pagar um curso e mais estadia e mais transporte e mais tempo para poder estar fazendo, e também entender de inglês, porque os grandes os livros, os melhores livros e artigos são todos em inglês, e eu coloco no meu curso um módulo todinho somente de neurociência. Lógico que não é a neurociência profunda, mas é aquela que vai te ajudar a ter ferramentas para dar um atendimento muito melhor para o seu paciente, para o seu cliente. Agora é com você. Você se interessou em saber mais sobre técnicas tão atuais, sobre neurociência e abordagens que podem te ajudar a entregar muito mais para o seu cliente, para o seu paciente, podendo ajudá-lo de forma mais rápida a encontrar uma melhora na sua dor e ainda recebendo muito mais por isso, podendo monetizar mais ainda por isso? Aproveite então, clica aqui no link, você vai poder ter acesso a informações sobre o meu curso, e aproveite que eu tô com um super valor, um valor muito especial para você.